Bom dia, pessoal. Graça e paz sobre a tua vida. Que bom que a gente está junto aqui, pessoal que está conectado com a gente. Vamos lá. Vamos fazer uma reflexão na palavra a respeito desse tema que a gente escolheu, né, para esse mês de maio. Mês da família. Ontem, na verdade, foi o Dia Internacional da Família, né? Então, o mundo inteiro celebrando e olhando para a família. E eu quero dizer para você o seguinte: nós cremos na família conforme instituída por Deus, né? Nós cremos nos valores da família, né? A gente respeita quem pensa diferente, mas nós entendemos que a família é o núcleo principal, né? A célula mãe, como diz a sociologia, né? A célula máter da sociedade. Nós cremos na família como o ambiente, né, de crescimento, o ambiente onde a gente é instruído. E eu sempre costumo dizer que no nosso núcleo familiar nós recebemos as coisas mais preciosas e mais importantes para a vida. Com o passar do tempo, começou a haver uma terceirização das questões do lar, não é verdade? De repente, né, começa a delegar questões aí para a escola, né, para aulas particulares, enfim, né? Mas só que aí 14 meses atrás, de repente, os pais se viram meio malucos, né? Escolas fechadas, filho em casa, papai e mamãe, bem-vindos aqui, né, a ser professor, pedagogo, dona de casa e ainda aquelas que ainda têm uma atividade profissional. Então tudo isso deu uma grande reviravolta. Então primeiro eu quero falar um pouquinho, continuar falando desse cenário que a gente está vivendo, né? Um cenário de muitas mudanças, especialmente para a família. Por isso que a gente escolheu esse tema, né? Família na nova rotina, porque esse momento que nós estamos vivendo, né, e não é um privilégio só nosso aqui da nossa cidade, mas que o mundo inteiro está vivendo, já desde o ano passado, é um momento novo, é um momento de transformação, é um momento de repensar a vida, de repensar os valores, né? Talvez aquilo de melhor que a pandemia nos trouxe foi assim uma chacoalhada para a gente, a vida estava indo num ritmo tão acelerado e as coisas, a gente apertou aquele botão do piloto automático, né? E a coisa estava indo meio alucinadamente e de repente isso veio causar um transtorno e desacelerar de uma forma muito brusca muitas situações que nós vivíamos na nossa vida. E a família foi desacelerada, né? A família veio para dentro da casa com restrição, né? No começo até com medo, muitas mães com medo de filho sair, de se contaminar, né? Ou os pais também preocupados um com o outro. Então, existem coisas muito boas que nós podemos extrair desse momento que a gente está vivendo, né? E essa situação, essa nova realidade, essa nova rotina que nós estamos vivendo, ela não trouxe somente danos físicos, né, no que diz respeito à doença propriamente dita, e está sendo difícil, né? Está sendo pesado você ouvir sobre morte continuamente, e todo dia são notícias, ou pessoas contaminadas, preocupações do que será. A gente tem pessoas muito próximas a nós, né, que estão aí enfrentando essa luta com a Covid. Mas os danos não são só físicos, os danos são também emocionais, né? E tem havido estudos e falas, né, de psicólogos e psiquiatras que os danos já estão instalados e nós ainda veremos o reflexo dessas questões emocionais ainda nos próximos meses e no futuro, né? Nas crianças, nos pais, nos cônjuges, nos empregados, nos empregadores, enfim. Muitas questões emocionais intensas. Semana passada o Chico pregou sobre o fruto do Espírito na família, e aquela é uma mensagem que a gente pode carregar por todo mês aí, porque ela é bem chave para a gente ajustar relacionamentos. Mas ele terminou dizendo que o Espírito nos ajuda e nos torna resilientes diante de toda essa situação que a gente está vivendo. Porque a gente precisa, né? A gente precisa.
dessa resiliência, dessa força, dessa capacidade de permanecer em pé diante de toda essa chacoalhada. E mudanças radicais, né, na vida das famílias. E eu estava pensando esses dias, coisas pequenas e talvez insignificantes para uns, mas de muita importância para outros. Mas, por exemplo, quem gosta de um cineminha aqui? Quanto tempo faz que você não vai no cinema? Eu levantei a mão, mas eu não gosto, tá, gente? Mas aqui, pelo menos, o pessoal todo levantou. Quanto tempo faz que você não vai no cinema? Uns 3 anos. Bom, daí... né? Há 14 meses, os cinemas fecharam. Será que vai abrir um dia? Né? Houve até um rumor aí o ano passado e tal, mas pelo jeito nada aconteceu. Então eu fico imaginando como vocês estão sofrendo. Para mim, não faz diferença, né? Mas quem gosta, né, aquela rotina, final de semana, sexta-noite ou sábado, assistir um cineminha, levar as crianças e tal, né? Acabou. Isso não existe há muito tempo. Saiu da nossa lista de atividades, né? Ou então, por exemplo, quem gosta de um futebolzinho, né? Encontrar com amigos, o Zé estava falando esses dias, né? Sentindo falta dessa coisa de jogar um fute lá à noite, né? Antes da pandemia, eu conhecia grupos, eu também não gosto de futebol, mas enfim, eu conhecia grupos que se reuniam 10 horas da noite para jogar uma bola, né? E aquele grupo fiel, né? Reunindo toda semana, naquele campinho, depois assa uma carninha e tal. Acabou. Viagens, quem gosta de viagem? Agora eu levanto a mão. Ô, viagem, que coisa boa, né? Sair, viajar, passear, né? Agora isso já está, de certa forma, abrindo, mas assim, as fronteiras do país, para quem às vezes gostava de viajar para fora e tal, estão bem restritas, né? Aqui dentro é possível ainda fazer uma viagem, mas ainda tem todo aquele protocolo, né? Todas aquelas questões que já, né, parece que não é exatamente a mesma coisa, né? Então tudo isso deu uma brecada, né? Agora, quem curtiu uma aglomeraçãozinha assim, né? Éder e Priscila, eu sei, né? Júnior também, né? O Júnior que gostava de um churrasquinho, pô, eu fico imaginando, coitado do Júnior, né? O Júnior que não vivia uma semana sem um churrasquinho, né? Sem reunir um pessoal em casa, vamos assar uma carninha, né? Quantas vezes a gente se reunia, os homens aí, né? Para comer uma carninha. Quanto tempo faz que a gente não faz isso, gente? 14 meses. Então você acha que isso não vai afetando emocionalmente, né? De fato, a nova rotina é nova e é muito diferente daquilo que nós vivíamos. Sem contar de tantas outras coisas aí que nós poderíamos citar. Agora eu quero mencionar 2 mudanças bem radicais, né? Que foram inclusive faladas aqui nos vídeos que a gente assistiu. A primeira delas é o tal do home office, que a gente nem sabia o que era isso, né? Trabalhar em casa. Isso era uma coisa que há algum tempo atrás no Brasil nem se cogitava, ou poucas empresas faziam isso, né? Hoje não, hoje muitas empresas estão viabilizando isso, né? Trabalho em casa, trabalho em casa. Até na nossa célula sexta-feira a gente estava comentando sobre isso. Trabalhar a partir de casa, isso é bom? Porque dá para ficar com a calça do pijama e com a camisa social, né? Mas não é bom porque daí tem que pôr a louça para lavar, né? E tem que passar o aspirador, né? Porque está em casa e a mulher saiu trabalhar, então se vira com as coisas de casa também, né? Então isso também deu uma mudada na rotina. E uma outra coisa bem difícil, então, que aconteceu nessa nova rotina foi o fechamento das escolas, né? Os pais acho que nunca oraram tanto na vida para que as escolas abrissem. Né? Algumas particulares já abriram, mas tem muitas escolas ainda públicas que não tem muito nem perspectiva disso acontecer. Já 1 ano e meio de escola fechada, né? E isso trouxe desdobramentos para a família? Lógico que trouxe. Eu fico imaginando aqui o Eric e a Sara com 3 meninas dentro de casa, ainda menina, né? Graças a Deus que não são meninos, né? Se fossem meninos ia ser mais difícil, né, Eric? Mas já imaginou? Crianças dentro de casa, como o videozinho do Éder e da Pri, né, domingo passado, né, tipo, vou para a escola, daí entra num quarto, daí vou para o trabalho, entra no quarto, todo mundo naquele quarto, tudo acontece naquele escritório da casa, né? Então tudo isso desacelerou, mudou a rotina das crianças, acúmulo de energia, enfim, né?
Deus abençoe os pais que estão vivendo essa fase, né? Quando entrou a pandemia, eu disse assim, Jesus, obrigado, porque minhas filhas já passaram desse tempo, né? Porque não ia ser fácil, e eu sei que não está sendo fácil para muitos. E daí, como é que foi a sua experiência nisso tudo, né? Graças a Deus a gente tem essa capacidade de se adaptar ao novo, o ser humano é assim, né? Algumas pessoas mais do que outras, algumas mudam mais rapidamente do que outras, né? Mas tanto aquelas que mudaram mais rápido, como aquelas que demoraram um pouco mais para mudar, ou ainda não se deram conta que precisa mudar, que a vida é desse jeito agora, e ela precisa continuar, tudo isso causou sofrimento, causou atrito, causou conflito, não causou? Ou só lá em casa? Causou? Os desgastes, né? A irritabilidade. Uma coisa que para mim é muito forte é que diante dessas questões, às vezes, difíceis e de mudança e tal, eu começo a me sentir irritado. Às vezes nem eu me aguento com a minha irritação. Eu me sinto irritado, não tem nada a ver com as pessoas, mas eu estou assim, né? Pela coisa da mudança, né? Fecha, não fecha, acontece culto, não acontece, vai ser presencial, vai ser online, né? Então tudo isso causa questões emocionais na gente. A gente não pode negar isso, porque nós somos seres humanos. Daí vem a mensagem do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, a gente precisa ter aquele tempo para buscar a Deus, e a gente precisa então pedir para que Deus possa nos alinhar, nos centrar diante de tudo isso, né? E esse tempo com Deus acaba sendo aquele tempo do refúgio, onde você volta à normalidade, onde você volta à tua sanidade, né? E graças a Deus que todos nós estamos sobrevivendo a isso, né? Pensei em prós e contras dessas duas grandes mudanças, né? O home office e o homeschooling, né? O americano tem uma expressão que é a escola dentro de casa. O americano já tinha muito essa prática antigamente, né? Muitas famílias escolhem isso, a própria família ensinar os filhos. E isso tem a ver muito com origem, com coisas antigas, né? Antigamente não tinha essa coisa de ir para a escola, né? As crianças eram ensinadas e instruídas dentro do ambiente do lar, né? Então essas mudanças aqui trouxeram seus prós e contras. Por exemplo, você não precisa enfrentar o trânsito para ir para o trabalho, né? Não tem aqueles deslocamentos, né, Wilson? Não tinha, né? Agora tem de novo. Mas vir de Colombo até lá, o Barigui, né? Todo dia, pegar trânsito e tudo mais. Mais tempo em família, né? Uma célula compartilhou conosco na sexta-feira passada que a pandemia promoveu, então, refeições em família, coisa que não existia. O Lucas e Renê compartilharam isso no vídeo deles. O Lucas também trabalha lá no aeroporto, né? Não vinha almoçar em casa. Então algumas coisas boas aconteceram, né? Só que também tiveram algumas dificuldades. Por exemplo, o trabalho foi levado literalmente para casa. E daí a questão da gente colocar o limite. É ou não é? Até onde é o trabalho, até onde é a minha casa. E as coisas se confundem. E de repente pode ser que no home office você trabalhe muito mais. Talvez você trabalhe mais horas. E até uma pesquisa, eu ouvi um cara que trabalha falando sobre produtividade, e ele diz que foi feita uma pesquisa que as pessoas estão trabalhando mais, mas produzindo menos. Por quê? Porque tem que passar o aspirador no meio do horário de trabalho, né? Né, Cris? Porque tem que pôr a roupa para lavar, né? Essa flexibilidade do horário nos trouxe essas questões e essas dificuldades, né? Às vezes o desgaste de ter que lidar com questões da casa e você não saber separar o que é o problema do teu trabalho e o que são as dificuldades dentro de casa. Imagina, por exemplo, se você tem filhos pequenos e você precisa estar no home office, numa reunião. Por exemplo, na pandemia, o ano passado, eu tinha reuniões ou muitas vezes videochamadas com pessoas e estava tendo uma obra no apartamento de baixo da minha casa. Então, teve vezes que eu falei, desculpa, eu preciso interromper a videochamada aqui, e o povo alucinado no grupo do prédio, né? Eu estou em home office, eu estou com uma reunião com o diretor e tal, e não sei o quê, e a martelada, e derrubando parede, e aquela confusão. Bem-vindo ao home office, né?
Então tudo isso traz desgaste, tudo isso dá um rebuliço, né? A questão da alfabetização dos filhos, né? A gente tem a mãe aqui, uma mãe valente, corajosa, a Karen da nossa célula, ela tem um casal de gêmeos, e o ano passado era exatamente o ano da alfabetização dos filhos dela. Né? Ela é fisioterapeuta, ela tem os compromissos e as atividades profissionais dela, mas no final do ano ela sobreviveu, graças a Deus, né, Karen? E ela disse que ela teve o privilégio de poder participar dessa fase. Então tem a coisa boa, aquela coisa assim, poxa, ficou marcado, mas eu sei que não foi fácil, né? Lidar com toda essa rotina, ou fazer tarefa com 3 crianças, imagina online, como é que faz? 3 filhos, tem que ter 3 computadores pelo menos, né? Ou 3 aparelhos para você conectar, porque são crianças de fases diferentes. Tá? Enfim, gente, então tudo isso, né? Toda essa mudança, e houve muita reinvenção da história da família, muitas coisas boas, muitas famílias que conseguiram já sacar a coisa e se organizar, vamos nos planejar dentro disso, é o que tem para hoje, né? Mas muitas famílias tiveram consequências bem pesadas, né? Como já foi falado aqui, os índices de separação e divórcio aumentaram, né? A violência dentro de casa aumentou também, né? Violência com as crianças, né? Enfim, a gente está vivendo uma realidade muito desafiadora, né? Mas nós que temos a palavra de Deus, a gente sempre vai encontrar um caminho no meio do deserto, né? A gente sempre encontra uma saída, um refúgio no meio de uma tempestade, né? Porque a palavra de Deus nos dá isso. E eu quero encerrar toda essa fala inicial mencionando um artigo que foi escrito por uma universidade norte-americana, uma revista, né, dessa universidade, que acabou viralizando e que acabou nominando esse desconforto coletivo da pandemia como dor. Eles resumiram o sentimento do mundo nessas mudanças. Dor. E essa dor estava associada ao luto. Ao luto não só pela perda de entes queridos. Por exemplo, na nossa célula, nós estávamos orando por uma família cujo pai faleceu o ano passado, em agosto, com Covid, e agora, no sábado, faleceu o filho. Imagine a dor desta família, o sofrimento, pais que perderam filhos, ou filhos que perderam pais. Hoje a gente recebeu a notícia aí, tá certo que não tem nada a ver com Covid, mas é luto, é dor. Bruno Covas faleceu, 41 anos. Então a gente está convivendo com isso, e tudo isso é muito pesado. Há um luto, mas não somente um luto pela perda de pessoas, mas um luto pela perda da normalidade, pela perda daquilo que a gente vivia antes, aquela rotina que já estava tão estabelecida. Então os psicólogos falam disso, que há um sofrimento, porque eu não posso ter o meu futebol, porque eu não posso reunir com amigos para fazer uma carninha, porque eu não posso ir ao cinema. Parecem coisas pequenas, mas é um sofrimento que vai se instalando. Porque agora eu tenho meus filhos dentro de casa o tempo todo, porque agora eu tenho que trabalhar em casa e eu tenho que me dividir com casa, com atenção para o trabalho, filho, sem contar toda a questão de desemprego, que ainda entra dentro desse pacote. Então, são tempos desafiadores. Eu quero ler aqui 2 textos da Bíblia, para a gente ter uma reflexão bem interessante. Eu estava lendo o livro de Josué semana passada, e eu me deparei com esse texto. O texto está lá em Josué capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 ao 20. Eu vou ler 3 textos aqui. São histórias conhecidas da Bíblia. Esse capítulo 2 de Josué, o que está acontecendo? O povo de Israel chega agora diante da terra prometida, e eles vão cruzar o Jordão e vão começar a conquistar todo aquele território.
Ou seja, vai ser um tempo agora de conquistas de território daquilo que Deus havia prometido. Eles chegam na cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada, com muros altos. E então Josué manda espias, 2 espias, para irem ver como que era a cidade, para montarem as estratégias da conquista da cidade. E o que acontece é que aqueles espias são acolhidos na casa de uma mulher chamada Raabe. Agora vamos ouvir o que essa história nos conta aqui. Então agora Raabe falando, né? Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Então essa mulher, por ter acolhido aqueles 2 espias, né? E ela, sabida do que iria acontecer, de que o povo de Israel iria conquistar a cidade, ela disse: por favor, a mesma bondade que eu estendi para vocês, estendam para mim e para minha família. Nos salvem, né? Em meio a esta guerra e esta conquista. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer e não você. Olha o pacto que eles fazem aqui. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem, depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Então esse compromisso que os espias fazem com Raabe, né? Deixa aquele cordão vermelho na corda, aquela corda vermelha na janela por onde nós descemos, e a gente vai saber: aquela é a casa, vocês estarão dentro desta casa protegidos e nós os salvaremos. Seguindo o texto, lá no capítulo 6 de Josué, daí a gente já vê a sequência da história, diz que eles rodeiam a cidade, o povo de Israel rodeia a cidade para conquistá-la. E no verso 16 diz: na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Então aqui já é a conquista, né? E Raabe estava lá, a casa em cima do muro, com seus parentes aguardando para ser salva. Verso 17: a cidade deve ser destruída junto com tudo que há nela como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento dos israelitas. E depois, então, lá no verso 23 a 25 do mesmo capítulo 6, diz assim: eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família, tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade, queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Então a palavra dos espias foi cumprida, Raabe e toda a sua família foi salva. Agora a gente vai para um texto lá de Lucas, capítulo 19, Novo Testamento.
Lucas capítulo 19, também uma história conhecida da música que a gente cantou aqui, do tal do Zaqueu, né? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Agora eu quero ver com vocês algumas coisas que essas duas histórias têm em comum. 2 famílias, 2 situações, enfim, que necessitavam de uma intervenção, e 2 contextos onde existe salvação para esta casa. Primeiro, Raabe. Quem era Raabe? O nome dessa mulher significa grande pela sua fé. O nome Raabe significa grande por causa da sua fé. E de fato ela honra o nome que tem, porque neste momento da ameaça e da guerra, o pedido dela àqueles espias e a fé que ela tinha na sua salvação, de fato, se concretizou. Mas é curioso porque o texto vai falar que esta era uma mulher infiel. Era uma mulher que é nominada aqui na Bíblia como uma prostituta, uma mulher da vida. E daí você fica pensando, como assim? Ela tinha fé, mas ela era infiel? Talvez as situações e as circunstâncias da vida daquela mulher a levaram a viver uma vida muito longe daquilo que era o significado do seu próprio nome. E aquela mulher vivia então em sofrimento. Quando a gente pensa na história do Zaqueu, o nome Zaqueu significa puro, inocente. E o que aquele menino não tinha era pureza e inocência, porque diz o texto que ele era cobrador de impostos. Ele era um publicano, e um publicano era aquele, nos dias de Jesus, que tinham o ofício de colocar o tributo sobre os cidadãos. E como toda pessoa que mexe com dinheiro e com tributo, né, Zaqueu se enquadrava muito bem num contexto de corrupção. E ainda de deserção, porque Zaqueu era um judeu, mas ele trabalhava para os romanos. Então aqui a situação era mais complicada, né? Então ele estava extorquindo o seu próprio povo por causa dos pesados tributos de Roma. Como assim? O nome dele significa puro, inocente, e o cara era bom de meter a mão no jarro, né? Uma pessoa que também precisava de uma intervenção. Uma pessoa que certamente também vivia muitos conflitos dentro do seu contexto. Essa fama do publicano para um judeu era tão forte que o Talmud, que é um dos livros de ensinamento dos judeus, dizia que um publicano era considerado como um assassino. Era comparado a um assassino. E para esses não existia perdão. Então imagina também o estigma, né, que esse homem tinha sobre ele, né? 2 pessoas distintas que estavam precisando de uma intervenção, vivendo uma realidade de ameaça. E daí eu fico pensando, quem somos nós dentro da nossa família? Quem sou eu lá dentro? Quais são os enfrentamentos que eu estou vivendo hoje dentro da minha casa? Qual é a ameaça que está invadindo o meu lar, os meus relacionamentos? O que está ruindo dentro da minha casa? Muitas vezes a gente quer
fugir dos confrontos que a gente tem dentro da nossa própria família. Porque eu digo que a família é o lugar tão... são duas visões, né? É aquela visão assim de que ali você se despe de um jeito e você não consegue esconder de fato as suas dificuldades e as suas lutas, né? Mas por outro lado, a família, ela é e pode ser aquele alicerce, aquele porto seguro, aquele lugar onde você sempre tem vontade de voltar. Então eu penso que a família revela o melhor e o pior de nós, não é verdade? Mas se existe um ambiente de amor, né? Por exemplo, eu e Cristina somos casados há 33 anos. Eu conheço muito bem todos os defeitos dela. Mas também conheço todas as qualidades. E ela também conhece muito bem os meus defeitos e as minhas qualidades. É muito tempo de convivência. Mas o que consolida esse relacionamento e essa união? O amor, né? O amor que consegue lidar com essas ameaças e essas dificuldades. Então vem as situações que ameaçam o nosso contexto familiar, sim, vem. E elas são contínuas. Agora, se a gente tem um alicerce forte, a gente permanece. Mas quem sou eu dentro da minha casa? Quem que é o Reinaldo, né? Dentro de casa? Quais são as lutas que eu enfrento? Eu preciso de uma intervenção, eu preciso da graça de Deus na minha vida. E eu talvez seja semelhante como essa Raabe, ou então como um Zaqueu. E eu estou precisando clamar por salvação. Eu estou precisando clamar para que alguma coisa aconteça, alguma intervenção aconteça dentro da minha casa e dentro da minha família. As duas famílias aqui estavam enfrentando uma ameaça. Raabe era uma ameaça de morte por causa de uma guerra. A cidade dela estava sendo conquistada. E Zaqueu, uma luta que ele tinha com a própria consciência dele, né? Porque, veja, quando Jesus entra na casa dele, a vizinhança já abriu a janela e, né? O WhatsApp bombou ali da vizinhança, né? Imagina Jesus entrando na casa daquele cara, aquele bandido, aquele ladrão, aquele corrupto sem vergonha. Não tem salvação para aquele cidadão, mas não importa, Jesus foi lá. Jesus foi lá ter um encontro com aquele cara que tinha no nome dele o significado de pureza, mas na verdade aquilo havia se perdido. Jesus olha as ameaças que a gente enfrenta. Jesus olha as dificuldades que a gente passa. No final do texto lá de Zaqueu, vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Esse é o desejo de Jesus. Ir para aqueles que se sentem perdidos. Raabe estava perdida? Sim. A sua vida, a sua história, a ameaça de uma guerra, a morte da sua família. Zaqueu estava perdido? Sim. Estava perdido nas suas próprias mentiras, nos seus próprios enganos. E essa expressão, aquele que estava perdido, é aquele que está perecendo. É aquele que está sendo destruído. E como todas essas questões familiares nos destroem. Porque o diabo, ele sabe muito bem que a família é o lugar onde nós nos sentimos seguros. E é o centro, é a fonte de todas as coisas para a vida de alguém. A partir do momento que essa família é destruída, e é isso que tentam fazer por aí, destruir a família, nós ficamos completamente fragilizados. Nós ficamos sem rumo, sem referência. E a destruição da família é a destruição de uma sociedade. Tem muita gente que sabe a respeito disso por aí. Tem muita gente que maquina essas questões. E por isso tanta ideologia que combate a família. E essas duas famílias vivendo essa situação de grande ameaça. Quantos conflitos a gente tem vivido nesse tempo de pandemia? Talvez até antes disso. Mas a pandemia simplesmente veio tirar aquilo que estava guardadinho embaixo do tapete, né? Ela veio potencializar ainda mais conflitos que já existiam, dúvidas, mudanças, ameaças, inseguranças. Que ameaças você sente hoje dentro da sua família e dentro do seu lar?
a gente precisa buscar alguém que possa intervir nessa realidade na nossa vida. Em segundo lugar, o que essas duas famílias tiveram em comum, ou esses dois personagens tiveram em comum, é que eles reconheceram que precisavam de Deus. Não é um conselho da televisão que vai resolver meu problema, não é uma terapia, não é uma conversa com uma amiga ou com um amigo, mas reconhecer que a gente precisa de uma intervenção de Deus. Olha que curioso que Raabe, quando ela encontra os espias, no verso 9 do capítulo 2, ela vai dizer: eu sei, olha o que essa mulher diz, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Aquela mulher já tinha ouvido as notícias. Aquela mulher declara quem era o Deus da nação de Israel. Então já havia um temor no coração dela, já havia nela uma expectativa de que talvez este Deus desse povo pudesse mudar a sua própria sorte. Reconhecer que a gente precisa de Deus é o primeiro passo para as mudanças, gente. Se você não reconhece que você precisa da intervenção de Deus na sua vida, nada vai acontecer. E ele vai ficar limitado na sua ação. Como o pai, ele sempre tenta, contornar. Mas o que de fato faz a diferença é quando a gente reconhece. Raabe reconheceu. Eu sei quem é o Deus de vocês. Eu preciso desse Deus para mudar minha sorte. Eu preciso desse Deus para trazer salvação para minha casa. E por isso ela acolheu os espias. Ela recebeu dentro da casa dela aqueles homens. É tão fácil a gente culpar as circunstâncias, não é verdade? Ao invés de reconhecer que a gente precisa de Deus, a gente fica justificando as coisas. E essa é a nossa natureza humana, né? A gente culpa a circunstância, a gente culpa o outro, né? Às vezes eu desço no elevador ou conversando com gente no condomínio. Ai, até quando vai isso? Não sei. Né? Não aguento mais. E a gente vai colocando na circunstância todo o problema que a gente está vivendo. A gente se sente refém muitas vezes dessa realidade. Porque nós não reconhecemos que a gente precisa de um Deus que entre na nossa história e nos ajude a mudar. E daí isso que causam os conflitos familiares, quando a gente começa a querer tirar o cisco do olho do outro enquanto tem uma trave no nosso. A gente não consegue se enxergar as nossas dificuldades, as nossas culpas, né? os nossos erros, as nossas falhas. A gente é juiz do outro, mas a gente não consegue julgar a si mesmo. E essa convivência mais intensa dentro de casa também intensificou isso. E também trouxe muito conflito. E também trouxe muito problema, muita discussão. Aliás, nós estamos vivendo numa sociedade assim hoje. Está cheio de juiz de plantão aí, não é verdade? Você se sente julgado por todo mundo. E é uma cobrança. Se você posta qualquer coisa na internet, pronto, já vem gente malhando e dando moral. Nós precisamos ter um espírito diferente. Tem um texto lá em Coríntios que diz assim: por isso daqui em diante não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. Agora que nós estamos em Cristo, não vamos mais julgar as regras humanas. Usar de regras humanas. Vamos julgar de acordo com Cristo.
Mas para isso a gente precisa que Jesus venha e entre dentro da nossa casa e nos ajude a resolver os nossos conflitos dentro do nosso lar. O que aconteceu com Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus. Ele devia estar ouvindo de tudo que estava acontecendo. E ele soube que Jesus ia passar pela cidade dele. Só que a Bíblia fala que ele era de uma estatura pequena, cheio de gente na rua lá tentando ver Jesus. Pensa um homem, de certa forma, né, de importância no contexto da cidade, mas ele não está nem aí com a reputação dele, ele acaba subindo numa árvore, porque ele queria ver Jesus. Esse simples fato de sair de casa e dizer, eu preciso ver Jesus, já mostra muita coisa. E de fato ali Jesus vai ter um encontro com esse homem. Agora, um outro ensinamento importante dessas duas histórias aqui é que eles permitiram que Deus intervisse na história deles. Eles não somente reconheceram, mas eles permitiram que Deus pudesse intervir na sua história. Ambos deixaram que a salvação entrasse dentro da casa. Raabe, através daquele cordão vermelho. E este cordão vermelho significa muita coisa. Porque aqui a gente está falando do Antigo Testamento. Ainda não se falava a respeito de Jesus. Sim, do Messias, mas não de Jesus como a história que a gente conhece. E esse cordão vermelho é um tipo de Cristo, da morte, da salvação que vem por meio do sangue. Aliás, existem muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Lá no Egito foi o quê? O sangue do animal aspergido sobre os umbrais da porta, que traria o livramento para a família. Aqui em Raabe foi o cordão deixado pendurado na janela, que trouxe salvação a ela. Lá em Zaqueu foi a própria presença de Jesus entrando na casa dele e mudando a história daquele homem. Ambos deixaram a salvação entrar na sua casa. E a história de Raabe, ela é tão tremenda, e aí a gente vê como Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. Raabe era uma mulher de má fama, né? Mencionada aqui como uma prostituta, mas ela, o seu nome significava, ela era grande pela sua fé. E ela iria sofrer então a morte em toda aquela guerra, mas ela pede para os espias pela salvação, e a família dela toda foi salva. E o texto lá que nós lemos disse que até os dias de hoje, ou seja, quando se escreveu aquele relato de Josué, Raabe e todos os seus descendentes viviam no meio do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel era um povo inclusivo. Teve espaço ali para uma mulher que tinha uma história de prostituição, de má fama, não somente ela, mas toda a sua família. Hoje se fala tanto em intolerância, né? Se existe um ambiente ou pessoas que precisam ser extremamente tolerantes com toda a questão que a gente está vivendo, todas as realidades, somos nós cristãos. E acolhermos a todos, porque Deus acolhe a todos. E a história dessa Raabe é tão maravilhosa que sabe onde essa mulher vai parar? Essa mulher vai parar na genealogia de Jesus. Raabe vai parar na genealogia de Jesus, e ela é bisavó do rei Davi. Lá em Mateus, a genealogia citada, elas são mencionadas 4 mulheres, o que não era comum dentro da cultura judaica, citar mulheres numa genealogia. Mas na genealogia de Jesus tinham 4 mulheres, dentre elas Raabe. Então nós entendemos como Deus é maravilhoso na sua história e como Deus constrói a sua toda a sua história em torno do amor e da graça que vem sobre aqueles que Ele ama. Zaqueu era um homem corrupto, desonesto, que se arrependeu
Porque diz o texto que Jesus quando entrou na casa de Zaqueu, ele disse: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Zaqueu de fato recebe salvação. Jesus entra na sua casa, ele se arrepende e ele volta a ser então o homem puro e inocente, por causa do perdão que ele recebe, oferecido por Jesus. Jesus diz lá no verso 9 de Lucas 19, Jesus entrou naquela casa e Jesus declara: hoje entrou salvação aqui. A salvação entrou nessa casa. Bom, eu quero encerrar essa palavra perguntando para vocês o seguinte: qual que é a realidade que você está vivendo hoje? Quais são as ameaças que você enfrenta e que você não tem conseguido mudar? São situações que podem estar te incomodando e você precisa clamar. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que Ele está pronto para vir e para te salvar. Pendure na sua janela aquele cordão vermelho para que venha a salvação. Ou então clame para que Deus entre na sua casa, Jesus entre na sua casa. Vá buscar isso, porque a partir do momento que você busca, você vai encontrar. A Bíblia nos promete isso. Quem que é você nessa nova rotina? Aonde está a sua fé? Permita Jesus entrar na sua casa, mexer com a sua estrutura, como a gente cantou. Clame a Deus. Peça para o Senhor. Ele pode mudar. Ele tem as respostas. Ele pode nos socorrer. Ele pode nos abençoar. Ele pode nos ajudar. Eu queria te convidar a ficar em pé agora. E a gente vai cantar o refrão daquela música Entra na Minha Casa. E se você anseia por isso, se você reconhece que você precisa de Deus, diante de tudo isso que você está vivendo, não importa o tamanho das tuas lutas e dos teus enfrentamentos, mas se você observa que a sua família tem sido abalada com todas essas ameaças que estão aí fora, pegue o exemplo dessas 2 casas, dessas 2 famílias que viram a salvação, que receberam a Jesus, que tiveram a sua sorte mudada, simplesmente porque reconheceram, porque creram, porque deram um espaço, porque convidaram: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso dessa graça infinita, dessa misericórdia, deste amor. Eu preciso que Jesus venha colocar ordem muitas vezes em todos os conflitos que essa nova rotina tem gerado. Eu preciso crer. Eu preciso depender. Eu preciso talvez subir numa árvore e dizer: Jesus, olha para mim aqui. E todo aquele que clama, ele é ouvido pelo Pai. O seu clamor não fica sem uma resposta. Deus irá fazer da maneira dele, no tempo dele. Mas se você clamar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, Ele vai responder essa oração. E Ele vai vir em teu socorro. Vamos cantar só um refrão então dessa canção. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida,
com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Jesus, nós fazemos dessas palavras, Senhor, a nossa oração nessa manhã. Deus amado, não somente por tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, Jesus, mas por causa do mundo que nós estamos, Senhor, que é mau, por causa das ameaças que nós enfrentamos continuamente, por causa das lutas, dos enfrentamentos, dos conflitos. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, dizendo: Senhor, entra na minha casa. Jesus, entra na minha vida. Deus, não é fácil a gente pedir para o Senhor mexer com as nossas estruturas, mas nós dizemos para o Senhor, Pai, que o Senhor tem algo melhor para nós, a respeito de nós mesmos. Assim como o Senhor mudou a sorte de Raabe, daquela mulher que era grande pela fé, mas na verdade vivia como uma mulher infiel, uma prostituta, mas foi transformada radicalmente na sua história, na sua vida. Houve salvação na vida daquela mulher e de toda a sua família. Ou então como aquele Zaqueu, que tinha no seu nome pureza e inocência, mas isso não era nada daquilo que ele vivia. E de repente um dia ele subiu numa árvore para te ver, e o Senhor o enxergou ali, e o Senhor disse que queria pousar na casa dele, e a salvação entrou naquele lugar. Deus, simples assim, este é um ato de fé. Deus, e nós podemos testemunhar aqui, Jesus, que quando o Senhor entra na nossa família, quando o Senhor entra na nossa vida, de fato as estruturas são mudadas, e o Senhor nos faz ser aquilo que o Senhor nos criou para ser, não aquilo que muitas vezes a vida nos tornou. São tantas lutas, são tantos sofrimentos que a gente enfrenta, e a gente vai buscando caminhos que vão nos levando para tão longe, para tão distante. Mas o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus que nos ama, e o Senhor é o Deus que, no meio, Deus, de tantas notícias ruins que nós temos vivido, diante de tantas tempestades, de tantas lutas, nós podemos nos ver como uma casa protegida, como uma família guardada, por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Deus, tem misericórdia da nossa vida, Jesus. Nós nos humilhamos diante do Senhor, nós reconhecemos que não podemos, e te convidamos, Jesus, entra na nossa vida, Jesus, para que a gente possa viver os planos e os sonhos que o Senhor tem para nós, para que a gente possa desfrutar daquilo que há de melhor neste lugar e nessa terra para onde o Senhor quer nos levar. Obrigado, Jesus, por esses testemunhos de fé, e eu oro, Deus, para que, Deus, o nosso coração acolha essa verdade, Jesus, que o Espírito de Deus que inspirou essa história e que está aqui entre nós hoje possa nos levar a crer, simplesmente crer. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós aqui e sobre as nossas famílias.